e o Epstein, esses arquivos do Epstein, né, que eu acho que você já falou bastante aqui no programa, mas assim, ainda não está longe de validou muita coisa, né? Assim, do que o pessoal falava que era teoria da conspiração. Exato, virou realidade. Virou realidade, infelizmente. Infelizmente, né? Canibalismo. Inclusive eu trouxe um livro aqui só para ilustrar, né? Olha só, velho. Canibalismo, beber sangue e satanismo. Autoadepto do satanismo, né? Enfim. O que ele fala sobre esse é de um sobrevivente, né? Na verdade. São coisas reais. É um cara que cresceu dentro de uma seita? Uma seita, exato. E ele era traficado. Né? Ele é muito aquilo que você lê nos arquivos do Epstein, né? Da questão de tortura. Também já falava um pouco disso, né? Enfim, porque é realidade, né? Assim, infelizmente, né? Porque isso remonta a história, né? E inclusive né, aqui sem dar spoiler, mas né, no Ômega eu coloquei também, né? Essa realidade aqui, né? De ritualística, né? E de abuso, né? De infelizmente de criança, pedofilia, né? Coisas que acontecem na alta sociedade, né? Com gente poderosa. E, enfim, né? A conta dele Baal, né? Então você remonta ali o que você lê na Bíblia, né? De culto a Moloque, dessas questões que não ficaram, infelizmente, só no passado, né? Tem atravessado aí as gerações, né? Por quê? Porque existem um pouco do que eu queria falar hoje é uma visão de mundo equivocada, baseado numa teologia errada, numa leitura errada do que a Bíblia diz, né, e acaba desembocando né, nessas práticas completamente malucas, assim, né, por exemplo, Peter Thiel, que né, nos e-mails do Epstein tinha mais de 2.200 menções e conversas entre eles. Quem né? É esse cara? Peter Thiel, que é um cara muito influente, muito poderoso, né? Ele foi cofundador do PayPal com Elon Musk, né? Então, ele foi o primeiro investidor do Facebook, né? Com o Zuckerberg, né? Que na verdade o Facebook nasceu como um projeto do DARPA, né? Que chamava LifeLog. Tá? É ele, inclusive, o Peter Thiel? Esse é o Peter Thiel, que é homossexual e agora está fazendo palestras sobre o anticristo, né? Inclusive ele fez a semana passada uma palestra em Roma. Então, o que ele tá clamando aí? Tá falando que o anticristo já apareceu, vai aparecer? Não, ele tá falando que o anticristo, na verdade, as pessoas, o medo das pessoas de abraçarem a tecnologia vai ajudar o anticristo, quando na verdade é o contrário, né? Então, na verdade, ele tá... Ele fala que o medo de abraçar... Isso. Não é? Ele fala que... Parece que é o contrário. É o contrário, mesmo. Exatamente o contrário. Porque a tecnologia ajuda a criar um governo totalitário de vigilância. Se a gente, pegar seus dados. Se a gente lê, né, Apocalipse 13, quando descreve a marca da besta, descreve o sistema do anticristo, é exatamente você só pode ter um sistema de governo e de controle social com tecnologia, né? Com certeza, para chegar de todo canto. Exato, né? Para estar vigiando. Ele tá falando o contrário. Ele tá falando o contrário. Que pode ser uma estratégia aí, né? Então, para não tenham medo exatamente, exatamente. Implanta chip em você no cérebro, exatamente. Mas essa é a palestra dele, entendeu? Inclusive ele teve uma entrevista já tem alguns meses com um repórter do New York Times, onde o repórter perguntou para ele, falou assim, vem cá, o que você acha que a raça humana, né, a humanidade deve permanecer, propagar, e ele não conseguia responder, né? E o repórter fica, peraí, o que você tá levando? Você está demorando para responder? Uma coisa básica, né? O que você achou disso? Qual que é a dele? Então, ele é um cara muito estranho, né? Ele é um cara muito estranho. Ele fez filosofia, né? Antes dele virar, porque o pessoal acha que ele é só um cara de TI, mas não, né? Tanto que ele tem esses interesses, assim, ele se diz conservador, agora você fala, mas ao mesmo tempo ele faz festas, orgias gays, entendeu? Né? Teve um cara que é um namorado dele que né, foi suicidado, assim, né? Tiraram a vida dele. Tiraram a vida dele. Então tem umas coisas muito estranhas e a gente chega na questão do Palantir, né? Que vamos dizer, o equipamento que está sendo usado, né? Já foi usado em Gaza, está sendo usado agora no Irã, para escolher os alvos. Né, o primeiro teve que é baseado naquela bola do de cristal, Tolkien, né? Do Tolkien.
mas né, acertou uma escola com quase 200 crianças, né? Então assim, você fala, peraí, independente você falar quem se colocar em que posição da guerra, uma escola com criança civil nunca deveria ter sido alvo, né? E determinado por inteligência artificial. Pois é, qual foi o erro que aconteceu aí? Exato. Não, então, eu duvido que eles colocaram isso como não faz sentido, né? Então, um erro. Mas no fundo revelaram que essas crianças todas eram filhas de militares isso eu não militares sabia, não. iranianos, né? Então, mas não justifica, né? Óbvio que não, né? Agora, aí também a gente vai desdobrando essas questões, assim, do que você fala, justifica o que a vida humana tem valor ou não tem valor, né? Porque e isso... a gente entra nesse campo da inteligência artificial e a gente vê em vários filmes de ficção, chega uma hora que ela tem que optar pelo bem da humanidade, uma certa baixa é viável, né? Tipo, a gente elimina tantos por cento da população para todo mundo ter alimento, e não é assim. Tem um teorema, Não né, que proposto para a inteligência artificial nesse sentido de assim, acabe com o sofrimento humano. Então, a melhor saída seria exatamente matar toda a humanidade, porque assim acaba com o sofrimento. Não acaba com o sofrimento. Você dá uma missão para a inteligência e ela, pela lógica, Exato. Isso. Ela não tem humildade, não tem ética, não tem moral. Exato. A não ser que você coloque a princípio, né? Porque, inclusive, agora já está surgindo uma religião já ouviu falar do Não, cara. É difícil, é um quebra-língua aí, Crustaceanismo. O que você acha aí, como que é? Crustaceanismo. É religião de quem? Das inteligências artificiais. Que medo, a princípio, para elas, que daí um humano pode também entrar e dar uma olhada, mas é para os agentes agora é um conjunto isso. de dogmas, assim? É uma religião dos agentes de IA, cara. É surreal, se você conseguir achar crustaceanismo em inglês, né? Que doideira. Enfim. Agora, entrando um pouco, né, na temática, por que essa questão toda da tecnologia, né? Como que isso aponta também para a questão, né, do final dos tempos, né? O Epstein e a família dele era da Lituânia, tá? Ele já falou, os meus avós vêm da Lituânia, e o Epstein também era um cara que além da questão toda sexual, ele tentou cooptar vários cientistas, né? Tem tanto do MIT nos Estados Unidos, ele sempre estava buscando cientistas, essa questão, né? Desde Stephen Hawking, o próprio Bill Gates, né? Ele subvencionava esse departamento de inteligência artificial do MIT, né? E daí você fala, mas da onde que vem esse interesse, né? Da onde que vem essa ideia, esse conceito? Por quê? Porque ele era judeu, né? É importante falar isso, né? Que obviamente não é todo judeu que pensa nisso, pouquíssimos, mas ele era um cabalista, né? O Peter Thiel, que é um cabalista? O Peter Thiel, o Elon Musk, não, Elon Musk não, também todos eles são cabalistas, né? Tem foto deles todos com a pulseirinha vermelha da cabala, né? O que é essa cabala? A cabala é uma escola de mistérios judaica, vamos dizer assim, é a parte né? mais mística é a parte mística dos judeus que surgiu mesmo, né, no século XIII, né, na Espanha, ali com um livro chamado Zohar, né? Mas basicamente essa tecnologia espiritual, vamos dizer, de tentar ter poder, né? E quando você entende um pouco mais, né, e os desdobramentos da Cabala, porque não é só, né, judeu que acaba estudando a Cabala, né? Cara. Por exemplo, trouxe aqui um livro do já vi também Cabala Hermética, do né? Morais e Dogmas, do Albert Pike, que é o... Né, isso daí esse aqui é como se fosse... Essa é a árvore da vida segundo a Cabala, né? Do conhecimento, que na verdade é a árvore do conhecimento do bem e do mal da Bíblia, né? Que a Bíblia fala. É um caminho, né? Da terra para o céu, isso, né? E que não tem imagem aí, mas tem, né? Ele pode achar. Pessoal, de uma serpente passando por todos os sefirotes, que são essas emanações, entendeu? Isso. Mas aqui, o que é esse livro? Esse é um livro que é basicamente a Bíblia maçônica, né, do Albert Pike, que era o principal maçom, como se fosse o Papa maçom. E o que ela fala? Não, e aqui ele fala exatamente sobre a Cabala, né? A Cabala. Ele aqui fala, né, eu vou ler aqui para você, né, para o pessoal, ele fala assim, olha, todas as religiões dogmáticas, elas vêm da Cabala e elas voltam para a Cabala.
tudo que é científico, né, e todos os sonhos religiosos, sejam do Illuminati, do Jacob Boehme, do Swedenborg, o San Martin e outros, é emprestado da Cabala. Todas as associações maçônicas devem os seus segredos e seus símbolos à Cabala, tá? Então, você falava, peraí, por que bruxaria, o Aleister Crowley era um cabalista? Por que esses caras todos estudam a Cabala? Porque a Cabala, na verdade... É uma base, você acha, para tudo? É uma base... Que os caras da Golden Dawn, todo esse todos, pessoal vai beber lá. Todos bebem na Cabala. Então, pô, isso é uma coisa boa. Como que essa galera tá utilizando? A Madonna falava de Cabala, exato, né? Uns caras famosos. Não, tem. Se o pessoal for na internet botar celebridades Cabala, todo mundo que usa o Jared Kushner. Então, essa pulseirinha é um símbolo dos estudantes da Cabala. Ele coloca pulseirinha, Cabala? Não. É um barbante vermelho, um cordão vermelho, né? O significado é da Cabala. Que ele é um estudante da Cabala, né? Então, o Trump, num dos livros dele, disse que ele estudava Cabala, sério? Do professor de Cabala dele. A filha dele, a Ivanka, tem fotos dela com a pulseirinha da Cabala, junto com o Jerry Kushner. Tá muito entranhado. Tá muito entranhado. Por quê? Porque é uma forma de... Olha lá. É uma forma de buscar poder, tá? Conhecimento e poder. Mas que tipo de poder? Então, aí que a gente vai entrando na questão. Demônios? Exato. Por quê? Porque, por exemplo, eles citam que Salomão, por exemplo, ele controlava os demônios e você tem prendeu em vasos, para construir o templo, ele tinha controle sobre os demônios, né? Os sigilos para os demônios trabalharem para ele, né? Então, tem alguns, de novo, né, voltando, erros de entendimento teológico que faz com que as pessoas acabem sendo enganadas por uma mentira, né? Você vai tentar controlar o que você não entende, né? Exato. Então chega em magia. Só que tem pessoas que, sem entender isso, só ficam atraídas pelo poder que isso pode dar e falam, não, eu vou usar isso para me beneficiar, sem saber o pacto que ela está fazendo, o envolvimento que ela está tendo, né? Então, eu já falei, acho que uma outra vez, um pouco do Jacob Frank e do Sabbatai Zev, né, o Tzvi, né, Sabbatai Tzvi. Eu não lembro qual que é o lance. Então, você tem essas duas figuras, né? Acha aí pra gente? Sabbatai Tzvi foi um cara que, em 1666, ele se autoproclamou Messias, e ele basicamente que enganou 2/3 dos judeus na época, que acabaram seguindo ele como um Messias, só que qual era o discurso dele? Era o que a gente chama de antinomianismo, né? O cara falava que você tinha que pecar para ser salvo. Você ia... Nossa, claro que todo mundo topou, exato, né? Exato. Você vem com um discurso desse. Exato. A salvação vem através do pecado também. Faça tudo, porque tudo faça o que tu queres, porque tudo é da lei, né? Então, chegava no Shabá, na sexta-feira, em vez de ter o Shabá, tinha o quê? Tinha orgia, tinha troca de esposa, tinha inclusive incesto, né? O contrário, né? Então é isso. Poxa, e ele pegou muita gente com isso. Muita gente, né? Aí o que aconteceu? Isso foi na época do Império Otomano, tá? O sultão obrigou ele a se converter ao islamismo, senão ele seria morto, e ele se converteu, e aí que muitos deixaram de seguir ele, né? Porque ele era um cara, bom, você se autoproclama Messias, de repente, quando o sultão te pressiona, né, se converter, você aceita. Mas o que ele fez é o que chama de cripto-judeu. Ele se tornou o que, né, historicamente conhecido como Dahmer, que é são falsos muçulmanos, né? Eles continuaram infiltrados, eles continuaram praticando essa inversão, na verdade, não tem nada de Torá, não tem nada de verdadeiro judaísmo, né? Inclusive, muitos, né, é conhecido essa heresia, esse movimento dentro do próprio judaísmo, né? Mas esse grupo, né, dos Dahmers, né, acabou, inclusive, fazendo a revolução ali com um grupo chamado dos Novos Turcos, né, The Young Turks, para ajudar a acabar com o Império Otomano, enfim. Mas voltando à questão, então, ele era um cara que pregava essa inversão, né? Isso que é importante a gente entender, essa inversão daquilo que literalmente está na Bíblia e está na Torá. Então, não, a gente tem que inverter para o quê? Para conhecer o outro lado. Não adianta só conhecer o bem, eu tenho que conhecer o mal. E isso leva a gente a Gênesis 3, ali, né, a serpente falando para Eva, né, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não pode comer isso. Exato. Deus não quer que você seja como ele. Exato. Você vai ter conhecimento, vai tudo. Né? Exato.
O que acontece 100 anos depois... Que é o engano do... Você não precisa de Deus, né? Exato. Você mesmo... Então, aí que tá. Você vai chegar a ser Deus, a imortalidade. Mas não vende como assim... Você não vai deixar de adorar Deus. Você só não precisa ficar enchendo o saco dele toda hora. Mas você é Deus. Você é Deus, exato. Deus né? está dentro de você, confundido com você é Deus. Que é mas o buraco vai mais embaixo do que isso, porque vai entrar na questão da tecnologia, como a tecnologia vai te ajudar a ser imortal, por exemplo, né? Sim. De transferência de consciência, por exemplo? De tudo, né? E isso aqui é esse livro que eu vou falar aqui A gente está se aproximando um pouco do que aconteceu na Torre de Babel, Exato. Não é? Na verdade, no dilúvio, no mundo pré-diluviano, né? Exato. Tipo, o homem buscando ser como Deus. Exato. Tentando uma linguagem só, tipo, que a gente tá vendo tradutores e tal, todo mundo vai falar a mesma língua, a língua da internet, o mesmo dinheiro. Não depende mais de Deus, e aí vem o dilúvio para acabar com tudo isso. E a gente tá caminhando para isso, né? Exato, porque era uma ciência, uma tecnologia que foi dada ao homem pelos anjos caídos, pelos né? Vigilantes, né? Pelos vigilantes, os nefilins e tal, né? É. Você lê em Gênesis 6, é o mundo pré-diluviano. São os anjos caídos que transaram com mulheres Exato. e tiveram... para algumas culturas híbridos, gigantes, os titãs, cada um né? chama de um jeito. Exato. Né? Você vê várias referências em várias mitologias que chamam esses caras filho de Deus de um jeito. Né? Exato, E aí que acontece? 100 anos depois do Sabbatai Zev, surge um cara lá na Bielorrússia, na verdade, mas ele acabou indo para a Polônia e tudo aquilo, chamado Jacob Frank, que criou um outro movimento chamado franquismo. Que ele se dizia a reencarnação do Sabbatai Zev e é basicamente levando o Sabbatai Zev aos extremos, assim, né? Então aí já tem relatos, inclusive, de canibalismo, de beber sangue, Tudo em busca de poder. Tudo em busca de poder e tudo nessa ideia de que você precisa conhecer o mal. Você só vai... através de conhecer o mal, você vai chegar na luz, entendeu? Que é uma loucura. Total, né? Total. E aí que tá. Se drogue para você não ser viciado, né? Exato. E ao mesmo tempo, e ele é um dos pilares do Illuminati, esse Jacob Frank, tá? Do movimento Illuminati, né? Então você tinha lá o Adam Weishaupt, você tinha o Amscher Bauer, que é o patriarca da família Rothschild. Interessante lembrar também que o Epstein, num dos e-mails dele para o Peter Thiel, ele falou que ele representava os Rothschild, né? E esse cara, né, o Jacob Frank, em vez de ser forçado a se converter ao Islã, ele se converteu ao catolicismo, tá? Então, novamente, né, se você for procurar em publicações judaicas a respeito do Jacob Frank, muitos vão falar dessa questão, poxa, né, que o cara é um herege, mas que ele virou um criptocristão e se infiltrou, né, no catolicismo principalmente, né, na ordem jesuíta também. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eles todos eram cabalistas, né? Assumidamente cabalistas, né? E a cabala tem conceitos muito, muito completamente contrários à Bíblia, né? Tem de novo, exemplos assim? Sim, então, mas essas práticas. Assim, essas já são da cabala? De conhecimento, mas não de demônios, essas paradas. Também. Então, eu vou te dar... E só para chegar aqui, então, nessa mesma época, no século XVIII, surge um cara lá na Lituânia, que é esse Gaon Vilna, né? Vilna é a cidade que hoje é a capital, né? Que é Vilnius. Gaon é como se fosse o gênio, o nome dele é um rabino e tal, que eu não lembro agora porque é um nome judeu, mas ele era conhecido por Gaon Vilna, tá? E esse livro aqui fala exatamente sobre a doutrina dele. E por que a doutrina dele só um exemplo aqui, já fala aqui, olha, o Messias Josífico, né? O Leviatã, Metatron e a Serpente Sagrada, que é bastante coisa para um título, né? Pô, Metatron é um anjo caído, não é? Não, na verdade, Metatron não está na Bíblia, mas segundo eles é Enoque, mas conforme foi. O cubo de Metatron, já ouviu falar? É óbvio. Então, o que então, é? Mas a ideia é que, assim, que Enoque, quando ele foi arrebatado... Quem né? que é Enoque? Vamos Enoque... Tem um apócrifo do Enoque.
Tem dois. Tem 2 Enoques? Não, tem um livro apócrifo do Enoque, né? É o mesmo que você vai falar agora ou não? Sim, mas você tem 2 personagens bíblicos, né? Que você tem um Enoque da linhagem de Caim, que não é esse Enoque, e tem o Enoque que foi avô de Noé e que foi arrebatado. Foi arrebatado, Tá, e que você lê que, na verdade, tem 3 livros apócrifos, né? Mas o primeiro Enoque, que descreve toda essa questão dos nefilins, né? E ele é muito messiânico, né? Ele fala muito a respeito, e no livro é muito claro, né, a presença de Jesus, tá? Então por isso que ele acabou não entrando no cânon, né? Muitos teólogos dizem. Mas qual que é o que, então voltando para o Gaon, qual que é a coisa? Ele, segundo eles, era um gênio, né? Ele primeiro, assim, no judaísmo você só começa a estudar Cabala aos 40 anos. Por quê? Porque fala que você não vai estar preparado antes disso, que você pode vivência. até enlouquecer, tá? Só que, segundo a história, diz que ele começou a estudar Cabala com 9 anos de idade. Daí você fala, peraí, se você... pouco cedo, né? E qual que é o problema? Numa leitura errada de Zacarias 12... que numa profecia de Zacarias 12 diz que os judeus iriam reconhecer aqueles que eles transpassaram. Está falando, obviamente, de Jesus. Tá? Mas, para os judeus, para os talmúdicos, não os judeus, mas para os talmúdicos, afinal, toda a igreja primitiva vinha do judaísmo, né? Todos os apóstolos eram judeus. Bom, a Bíblia toda é profética, né? Sim. Toda. 1/3 da Bíblia é profecia. Mas assim, você tem partes que falam muito a respeito de Jesus, deixam claro isso no Velho Testamento, né? Então você tem vários capítulos no livro de Isaías, principalmente capítulo 53, que fala do servo sofredor, né? E Zacarias, capítulo 12. E os rabinos, depois da destruição do segundo templo, né? 70 depois de Cristo, eles tinham muita dificuldade em como conciliar a ideia do Messias, né, vencedor, aquele Messias que na ideia dele foi um dos motivos de terem rejeitado Jesus, claro, né? Que veio um cara pacífico, exato, um cara inteiro, falando em todo mundo é igual, não é esse cara que a gente tá esperando. Não é esse cara. Então, mas como que a gente então dá conta de várias passagens na Bíblia que falam exatamente que o Messias iria ser sofredor, que ele ia ser transpassado, que ele iria ser humilhado? Então eles criaram uma teologia que chama dos 2 Messias, tá? Eles dividiram o Messias em 2 figuras, um Messias filho de José, modelado na imagem de José, tá? Então Meshiach ben Yosef, e outro Meshiach ben David. Então um primeiro Messias que viria, né, para sofrer, e o segundo Messias seria como Davi para conquistar. Então é Jesus. Jesus veio no primeiro momento para sofrer e dar sua vida, e ele vai voltar como rei. Entendeu? É a mesma coisa, só que eles, nessa cegueira espiritual, eles criaram essa teologia de 2 Messias, tá? Só que ele vai além, o Gaon de Urville, né? Ele fala que é o seguinte, que a tecnologia seria o corpo de Leviatã. É uma loucura, tá? Caramba. Então, Leviatã, que é aquele monstro que aparece lá em Jó, ele fala que todo o movimento científico, tá? E essa evolução, esse progresso científico... Tem umas representações de Leviatã, mostra o pessoal, sempre é uma serpente no mar, enorme, né? E que também o pessoal usa como Ouroboros, né? Aquela serpente que come seu próprio rabo, significando, né? que sem começo, sem fim, é isso? Tem isso, né? Ele fala também relacionando a Via Láctea, que, enfim... Tem várias gravura. Tem várias. Se você botar Ouroboros também mostra uma que é o ocultismo, a Helena Blavatsky usava no símbolo da teosofia também, enfim. Mas o ponto principal é o seguinte: ele fala que a serpente de Gênesis 3, na verdade, é o Messias. É a mesma coisa que a gnose fala, né, que Lúcifer, na verdade, é o salvador da humanidade. E ele fala isso, tá? E ele é um cara muito influente, muitos rabinos. Você não vai ouvir isso fora do mundo rabínico, tá? Por isso que eu trouxe o livro, para não falar que eu estou aqui criando teoria.
Mas olha só como esse conceito se alinha com a questão do Peter Thiel, tá? Total. Então eu falo assim, olha, cara, que assustador é muito assustador. Porque por isso que eu falo do o erro teológico, né, cara? Então muita gente segue ele. Eu trouxe um vídeo de um podcast. Já passou para eles? Passei, israelense, de um rabino, numa conversa com um judeu, explicando que a inteligência artificial, o transhumanismo, tudo isso vai. É bom, porque transhumanismo é mistura homem-máquina. Mistura homem e máquina. Que, na verdade, nós vamos chegar à imortalidade através da tecnologia. Tá? É esse? É esse. O que tá sendo falado? Tá sem áudio, né, pro pessoal, né? Mas depois bota só o link para eles entenderem, né, a chamada. Tá bom. E depois, se eles quiserem assistir. O que é o lance, então? Hein? Que é o lance que, assim, esse é um rabino, o cara tá defendendo todo esse movimento. Porque, voltando à questão da Cabala, como eles, né, rejeitaram o Logos, rejeitaram, né, Jesus, e a salvação, então, não é através de Jesus. Na Cabala tem um conceito chamado Tikkun Olam, que você, na verdade, que tem que restaurar a criação, tá? Como assim? Que para eles, na verdade, o Deus não é nem o Deus da Torá, não é Yov-Heh-Vav-Heh, não é Jeová, é Ein Sof. Então é muito ligado ao gnosticismo, tá? Ao neoplatonismo. Na verdade é isso que eu estou te falando. Como eles acabaram rejeitando, né, o Messias, eles se abriram para um monte de engano, tá? Então, o gnosticismo que estava naquele momento, no começo, né, do primeiro século, né, depois de Cristo, assim, que inclusive você tem todos os patriarcas, os pais da igreja primitiva, né, como Irineus, escrevendo contra essas heresias, né, essas heresias do gnosticismo e tal, que diz que o Deus bíblico é, na verdade, ele que é o mal, ele que é Satanás, e que Lúcifer que é o bonzinho, que traz tecnologia para o homem, que traz o fogo dos deuses, como o mito de Prometeus grego, né? Então, a Cabala acaba pegando esse conceito de que o homem tem que se salvar, a salvação não vai vir de Deus. Primeiro, é um conceito muito limitado de Deus, porque, segundo eles, né, Deus falhou ao criar a natureza, né? Você teve o que eles falam que né, eles chamam de emanações. Isso, houve uma contração, Deus se contraiu para que se diminuiu para que houvesse a criação, mas quando ele fez isso, né, uma coisa que eles chamam tzum, é um termo que, enfim, que criaram cascas, tá? Que eles chamam de kilipot. Que essas cascas, que daí vem o mal, vem os demônios, tudo que é mal vem dessas cascas, mas que é o quê? Consequência do erro de Deus ao criar. E que cabe ao homem dar uma forcinha para Deus e restaurar. Então, assim, Deus é insuficiente para restaurar a criação, e agora é o homem que tem esse papel de restaurar, tá? E aí você pode lançar a mão de magia, de tecnologia, do que for, para exatamente restaurar a criação de Deus. Aí você fala, tudo bem, mas o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo hoje? Tem tudo a ver. Por quê? Porque grupos que influenciam, por exemplo, o Netanyahu, né, o Chabad, que é um grupo que influencia muito o Netanyahu, por exemplo, tem essa mesma doutrina, entendeu? Tá? De que então você vê toda essa questão de abraçar essa tecnologia que a gente já está vendo que infraestrutura para um governo totalitário, para vigilância dos cidadãos. Eles tecnocrático, eles acham isso positivo, eles veem inclusive de uma forma escatológica, porque isso... Quem imaginaria que a gente de livre e espontânea vontade iria estar dando nossos dados, colocar nossa vida nessas redes sociais? A gente está dando de graça tudo que eles nunca imaginaram que a gente ia ceder, né? Em troca de redes sociais, em troca de coisas de graça, né? Agora, o pior disso é você realmente ter essa distorção de acreditar que a serpente, que chama inclusive de serpente sagrada, que a serpente do Éden, na verdade, é o Messias, entendeu? Então, peraí, que Messias que eles estão tentando apressar, acelerar o processo, que chama de emanitização do escatom de escatologia, então, tentar acelerar. Um movimento disso. Que isso está ligado ao sabatenismo, assim, vamos pecar para a gente acelerar a volta, né, para eles a chegada do Messias. Fazer uma Sodoma e Gomorra de novo. E vamos fazer, porque isso vai fazer com que
o final dos tempos chegue mais rápido. Junto com isso, tem a questão da construção do terceiro templo, né? Que, para quem é cristão, Jesus encerrou qualquer sacrifício, ele é o sacrifício perfeito, né? E tanto que depois, isso é fato, ele mesmo, isso, né? Eu vim né? aqui para substituir. Exato, e ele profetiza a destruição do segundo templo, né? Ele fala, olha, né, não vai restar pedra sobre pedra.